Olá pessoal, agora vamos falar um pouquinho de anatomia, que é a outra matéria que nós teremos nesse semestre com vocês. Bem, como vocês devem ter ouvido, a anatomia é uma área dentro da biologia, né? Uma ciência que estuda partes do corpo e sistemas do corpo. Então, quando falamos de anatomia, a gente está falando de esqueleto, parte óssea, articulações e todos os órgãos que compõem o corpo e todo o funcionamento desses órgãos. Então, o nosso corpo humano é extremamente complexo, cheio de estruturas grandes e microestruturas, e todas elas têm uma finalidade extremamente importante para a nossa vida, né, em si. Então, nós iremos estudar aqui informações importantes, rever algumas coisas que já foram vistas, como estruturas ósseas e articulações extremamente importantes que nós precisamos identificar nas radiografias, nos exames que nós iremos fazer, e também órgãos e estruturas, o funcionamento desses órgãos e estruturas. Por que nós precisamos também de estudar a parte fisiológica, e ela é importante? Porque vários exames nós também estudaremos na imagem a fisiologia, né? Sobre o sistema digestório, por exemplo, estômago, esôfago, duodeno, vocês têm e terão matérias de exame contrastados. Então precisa de saber o funcionamento. Por que precisa de saber o funcionamento, por exemplo, do estômago, do esôfago ou do intestino? Porque a pessoa, quando for realizar um exame contrastado, que é um raio-x, e durante esse raio-x a pessoa vai ingerir via oral ou às vezes pela veia uma substância, que essa substância ela vai absorver a radiação e vai ficar mais claro no exame. Então eu consigo, com essa substância dentro do corpo, estudar a forma daquela estrutura e o funcionamento. Então é importante eu saber como é o funcionamento dessas partes que compõem o sistema digestório, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso de saber quanto tempo leva, quantos minutos leva depois que a pessoa ingeriu pela boca um contraste para percorrer e chegar no estômago, quanto tempo leva do estômago para ir para o duodeno, depois para o intestino delgado e assim sucessivamente. Com isso, eu farei as minhas radiografias minutadas, com minutos de acordo com esse funcionamento, que é a fisiologia. Então, é extremamente importante, nós iremos estudar o nome dessas estruturas, as suas conexões, né, quando nós temos de um órgão para o outro, a gente pode, para ficar mais fácil o entendimento, é como se fossem as articulações. De uma estrutura para outra nós temos uma articulação, né? Então, nos órgãos também nós temos essa passagem de um órgão para o outro, em qualquer dos sistemas. E todas essas conexões, digamos assim, elas também têm uns nomes apropriados, né? São válvulas, enfim. Nós iremos estudar ao longo desse semestre todos esses nomes aí e como que funciona. E saber qual é a finalidade disso dentro da radiologia, que isso é o mais importante. Por quê? Porque a anatomia ela tem diversas funções, tá? Dentro da medicina e dentro de outras áreas, e cada um tem um foco. Cada estudo de anatomia dentro dessas áreas tem uma importância, um foco diferenciado. E nós vamos aqui saber qual é a importância e como estudar a anatomia, continuar estudando, porque já tiveram uma parte no módulo anterior, como estudar isso e como utilizar isso na radiologia. Então eu pretendo utilizar aqui, agora nesse início não será possível, teremos aulas através do grupo, do WhatsApp ou através do e-mail. Pretendo mostrar alguns vídeos e imagens para vocês e atividades, exercícios ao longo, mas quando nós tivermos aulas presencial eu quero utilizar o esqueleto, né, que é esse carinha que está aqui atrás de mim,
me ajudando na aula de hoje, né? Que é vocês devem conhecer como Zé, enfim, o nome, cada um dá um nome diferente, cada turma dá um nome diferente. Através de estruturas dentro do laboratório de anatomia também, temos algumas peças importantes lá que dá para a gente estudar bastante. Apresentações de trabalho, algum seminário também, eu acho que é muito válido. Então eu vou tentar fazer o máximo possível para que nós tenhamos a parte teórica e, na medida do possível, aulas práticas. Eu acho extremamente produtivo. Pretendo, juntamente com isso, também demonstrar algumas imagens, né, de raio-x, de exame contrastado, enfim, tudo que tenha relação com a matéria e com as partes que nós estivermos estudando. Então, eu pretendo fazer um trabalho bem legal com vocês, espero que todos participem e que seja bastante agradável aí esse nosso contato durante esse semestre, também nessa matéria de anatomia que é fundamental. Fazer raio-x sem conhecer anatomia é apenas apertar o botão. Então, vocês vão começar a entender também a partir de agora qual é a importância de cada matéria dentro da profissão de vocês em radiologia, tá? Não adianta só saber uma matéria ou só a outra. Todas são extremamente importantes e todas se comunicam muito. E principalmente a anatomia, a fisiologia, a imagem radiológica, o estudo da imagem radiológica, patologias que nós também identificamos na imagem, precisamos identificar. Por quê? Porque patologias também, se nós não soubermos identificar, a gente pode confundir com um exame mal feito, com uma técnica mal aplicada, e isso não é a intenção. Da mesma forma, a anatomia. Se nós conhecermos a anatomia óssea, mesmo a fundo, nós saberemos que aquela imagem que está aparecendo no nosso raio-x não é um problema de posicionamento, e sim uma diferença de anatomia daquele paciente, ou que aquela parte é uma estrutura que está com uma saliência, digamos assim, uma protuberância maior do que é o normal. Então é isso que nós vamos fazer aí, ter conhecimentos aí, mais conhecimentos ainda sobre anatomia, e ver o tamanho da importância que isso vocês vão carregar para sempre dentro da radiologia. Ok? Até a próxima.